Descobri que meu filho de 5 anos não é meu biologicamente, revelando uma traição do passado que minha esposa escondeu. Confrontá-la trouxe à tona segredos e destruiu a base da nossa família. Agora enfrento acusações de todos os lados, enquanto luto para decidir se fui injusto ao expor tudo ou se fiz o que era certo ao buscar a verdade. Até algumas semanas atrás, eu acreditava que minha vida era perfeita, ou pelo menos muito próxima disso. Eu tinha um casamento de 6 anos com a mulher que amava e um filho de 5 anos, o qual eu via como a extensão do meu próprio ser. Tínhamos uma vida estável e uma rotina previsível, daquelas que você começa a dar como garantida. Mas tudo desmoronou quando decidi fazer algo que muitos talvez considerem invasivo. Um teste de paternidade, sem o conhecimento da minha esposa. Essa decisão não veio do nada. Por algum motivo, algo dentro de mim vinha me perturbando, uma pequena voz insistente que não me deixava em paz. Talvez tenha sido o jeito como as pessoas comentavam que meu filho não parecia muito comigo, ou uma estranha sensação de desconexão que eu não conseguia explicar. Mesmo assim, nunca imaginei que o resultado do teste pudesse ser o que foi. Ele não era meu filho biológico. Ao olhar para aquele pedaço de papel, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Fiquei sem ar, meu coração disparou, e o mundo ao meu redor parecia girar. Minha mente inundou-se de perguntas. Como ela pôde fazer isso comigo? Por que eu nunca percebi? E agora, o que faço com essa informação? Eu queria respostas, e queria na hora. Confrontá-la seria inevitável, mas primeiro precisei lidar com a onda de emoções que tomou conta de mim. Raiva, tristeza, humilhação, tudo misturado. Tentei relembrar cada detalhe do nosso relacionamento para entender onde tudo deu errado. Foi então que decidi enfrentar minha esposa. Eu sabia que não seria uma conversa fácil, mas não estava preparado para a avalanche de justificativas e segredos que ela estava prestes a revelar. Nos conhecemos há 8 anos, em um café de esquina onde ambos buscávamos algo mais do que apenas cafeína. Lembro-me de como nossos olhares se cruzaram e como uma conversa casual sobre trabalho e hobbies rapidamente se transformou em um encontro mais profundo. Naquela época, ela era tudo o que eu sempre quis. Inteligente, engraçada e com um brilho nos olhos que parecia prometer aventura e estabilidade ao mesmo tempo. 2 anos depois, estávamos casados. Nossa vida juntos era tranquila e parecia seguir o roteiro que muitos considerariam ideal. Compramos uma casa modesta, construímos nossas carreiras e logo a notícia que mudou tudo chegou. Ela estava grávida. O momento foi marcado por lágrimas de felicidade, planos e uma conexão que parecia inabalável. Quando nosso filho nasceu, eu me apaixonei por ele à primeira vista. Segurá-lo nos braços foi uma experiência transformadora. Eu era o pai mais orgulhoso do mundo, disposto a fazer qualquer coisa para protegê-lo e dar a ele a melhor vida possível. Durante os primeiros anos, eu mergulhei de cabeça na paternidade, equilibrando o trabalho com as noites em claro e os dias cheios de risadas infantis e momentos inesquecíveis. Mas, ao olhar para trás agora, começo a notar rachaduras que não quis ver antes. Houve um período no início do nosso casamento que me incomodou por muito tempo. Tínhamos acabado de nos mudar para a casa nova e estávamos sob muita pressão financeira. Discussões começaram a surgir. Lembro-me de uma briga particularmente feia, em que dissemos coisas que nenhum casal deveria dizer um ao outro. Depois disso, ela se distanciou por algumas semanas. Na época, atribuí isso ao estresse, mas agora tudo fazia sentido. Foi durante aquele período que ela cometeu o erro que mudaria nossas vidas para sempre. Ela teve um caso, um que ela insistia em chamar de uma única aventura. Mas como eu poderia saber que foi apenas isso? Como confiar novamente em uma pessoa que escondeu algo tão significativo por tanto tempo? Os anos seguintes foram um borrão de felicidade superficial. Enquanto eu investia tudo no nosso casamento e em criar nosso filho, ela mantinha o segredo enterrado. Não havia pistas claras. Ela se mostrava uma mãe dedicada, uma parceira presente. Se havia qualquer culpa pesando sobre ela, ela escondia muito bem. Olhando para trás, lembro-me de como ela sempre desviava a conversa quando alguém comentava que nosso filho não se parecia muito comigo. Era sempre algo como: "Ah, ele puxou meu lado da família" ou "o importante é que ele é saudável e feliz". Nunca passou pela minha cabeça que essas palavras pudessem ser uma defesa, uma forma de mascarar a verdade. O que mais dói é que, por tanto tempo, achei que estávamos no mesmo time, enfrentando o mundo juntos. Sempre acreditei que ela seria honesta comigo, que confiaríamos um no outro independentemente do que acontecesse. Mas agora vejo que, mesmo nos nossos momentos mais felizes, havia uma sombra entre nós que eu era incapaz de perceber. Esse é o peso que carrego. Perceber que, enquanto eu construía o que achava ser uma família sólida, ela vivia com um segredo que poderia destruir tudo. E quando o segredo finalmente veio à tona, tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida desmoronou. Enquanto essas dúvidas cresciam dentro de mim, tentei sufocá-las. Quem, afinal, suspeita de algo assim sem provas concretas? Era mais fácil acreditar que minha mente estava pregando peças, que eu estava sendo paranoico. Mas as pequenas coisas continuavam se acumulando. Quando amigos ou parentes faziam comentários sobre como meu filho parecia pouco comigo, eu ria ou desviava o assunto. Mas por dentro sentia um desconforto que não conseguia explicar. Houve um momento em particular que acendeu o alerta final. Um colega de trabalho, de forma completamente inocente, perguntou se meu filho tinha puxado as características da família da minha esposa. Ele disse que era impressionante como algumas crianças parecem não ter nenhuma semelhança com os pais. Foi dito em tom de brincadeira, mas aquilo ficou ecoando na minha mente. Nos dias seguintes, comecei a observar pequenos detalhes. Desde o tom de pele até o formato do rosto, nada parecia coincidir comigo ou com minha família. Até então, nunca tinha questionado a paternidade porque confiava na minha esposa, mas agora sentia que algo estava errado. Decidi conversar com um amigo próximo.
Ele tentou me tranquilizar, dizendo que crianças podem herdar traços de parentes distantes e que eu estava exagerando. Mas, em vez de me acalmar, aquilo só me fez perceber que eu precisava de respostas definitivas. Foi quando tomei a decisão. Faria um teste de paternidade. Fazer isso sem o conhecimento da minha esposa foi uma decisão difícil. Parte de mim se sentia culpada por sequer considerar a ideia, mas outra parte sabia que, se falasse com ela antes, ela poderia se ofender ou tentar esconder algo. Eu precisava da verdade, mas também sabia que essa verdade poderia destruir tudo. Consegui o kit de teste de paternidade de forma discreta. Não foi fácil coletar uma amostra sem levantar suspeitas. Esperei até que minha esposa estivesse ocupada e, de maneira sutil, consegui uma amostra do meu filho. Meu coração batia acelerado durante todo o processo. Cada etapa parecia um passo em direção a um abismo desconhecido. Os dias seguintes foram angustiantes. Cada vez que olhava para meu filho, sentia uma mistura de amor e culpa. Ele não tinha nada a ver com isso, mas minha mente não conseguia evitar os pensamentos intrusivos. Comecei a me perguntar se estava errado em suspeitar, se tudo isso não passava de uma paranoia infundada. Quando o envelope com os resultados chegou, fiquei paralisado por alguns minutos antes de abrir. Eu sabia que o conteúdo daquele papel poderia mudar minha vida para sempre, e ainda assim, uma parte de mim esperava que estivesse enganado. Mas a verdade veio clara e fria. Eu não era o pai biológico do meu filho. Depois de digerir o impacto inicial, fiquei sozinho no meu carro por horas, tentando processar o que fazer a seguir. Não havia manual para lidar com algo assim. Confrontar minha esposa era inevitável, mas como eu faria isso? Como eu começaria uma conversa que poderia acabar com o casamento e destruir a vida que tínhamos construído? Quando finalmente entrei em casa naquela noite, tentei agir normalmente. Mas ela percebeu que algo estava errado. "Você está bem?", perguntou, enquanto colocava o jantar na mesa. Eu queria gritar, queria mostrar o teste e exigir respostas, mas algo em mim segurou a explosão. Eu apenas balancei a cabeça e disse que estava cansado. Naquela noite, enquanto ela dormia, fiquei sentado na sala, segurando o teste e tentando reunir coragem. No dia seguinte, não aguentei mais. Decidi confrontá-la antes que minha raiva tomasse conta de mim de forma irreversível. Chamei-a para conversar na sala e fui direto ao ponto. Mostrei o teste, sem dizer uma palavra. Ela olhou para o papel, depois para mim, e naquele momento vi a cor desaparecer de seu rosto. Ela sabia que não havia mais como esconder a verdade. "Por que você fez isso?", ela perguntou, tentando ganhar tempo. Mas eu não queria justificativas para o teste. Queria respostas para o que aquele teste revelava. "Ele não é meu filho biológico, não é?", ela começou a chorar imediatamente. Foi um choro descontrolado, diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto antes. Entre soluços, ela começou a admitir a verdade. Sim, ela teve um caso. Sim, houve um momento de dúvida sobre a paternidade, mas ela nunca quis admitir isso porque tinha medo de destruir a família. Segundo ela, o caso aconteceu durante aquele período em que estávamos brigando mais. Ela alegou que foi um erro e que nunca mais teve contato com o homem. Disse que escolheu me esconder a verdade porque acreditava que eu era um pai melhor do que o verdadeiro pai poderia ser e que, no fundo, esperava que o DNA nunca fosse questionado. "Eu fiz isso pela nossa família", ela disse. "Eu vi como você estava feliz quando ele nasceu e não podia tirar isso de você." As palavras dela eram como facas. Ela alegava que suas intenções eram boas, mas como eu poderia enxergar algo de bom em tudo isso? Ela escondeu de mim algo essencial, algo que eu tinha o direito de saber. Minha raiva finalmente veio à tona. Eu gritei com ela, a chamei de coisas que nunca imaginei que diria a alguém. Disse que ela era uma mentirosa, uma traidora e que tinha destruído tudo o que eu achava que tínhamos. Ela tentou justificar suas ações, mas eu não queria ouvir. Tudo o que conseguia pensar era no tempo que eu tinha perdido, nos anos de esforço e amor que eu investi em uma mentira. Finalmente, disse a ela que queria o divórcio. Ela entrou em pânico, implorando que eu reconsiderasse. Disse que, independentemente do DNA, eu era o pai do nosso filho. Que ele me amava, que não sabia de nada disso, e que destruir a família agora seria pior do que o segredo que ela havia guardado. Mas como eu poderia continuar? Como poderia olhar para ela ou para ele e não lembrar de tudo o que foi escondido de mim? Naquele momento, tudo o que eu queria era sair daquela casa, fugir de toda aquela confusão e encontrar algum tipo de paz. Depois de confrontar minha esposa e ouvir suas desculpas e justificativas, saí de casa. Não sabia exatamente para onde ir, mas precisava de espaço, precisava pensar. Naquele momento, estar sob o mesmo teto que ela era insuportável. Fui direto para a casa de um amigo próximo, alguém em quem eu confiava e que poderia me ouvir sem julgamentos. Enquanto dirigia, minha mente era um caos. A raiva competia com a tristeza e a sensação de traição. Não conseguia acreditar que tudo o que eu tinha construído nos últimos 6 anos era baseado em uma mentira. Pior ainda, havia o fato de que o garoto a quem dediquei tanto amor, tempo e recursos não era meu filho. Não biologicamente, pelo menos. Chegando na casa do meu amigo, ele notou imediatamente que algo estava errado. Contei o que havia acontecido, sem me aprofundar nos detalhes, mas deixando claro o essencial. Descobri que meu filho não era biologicamente meu, e minha esposa havia me traído anos atrás. Ele ficou em choque, sem palavras por alguns segundos, antes de perguntar: "E agora? O que você vai fazer?" Essa era a pergunta que eu mesmo não sabia responder. Naquele momento, tudo o que eu tinha certeza era que não podia voltar para casa. Meu amigo me ofereceu seu sofá, dizendo que eu poderia ficar lá pelo tempo que precisasse. Aceitei, aliviado por ter um lugar para fugir, mesmo que temporariamente.
Enquanto isso, minha esposa começou a ligar e enviar mensagens incessantemente. Cada notificação no meu telefone era um lembrete do caos que minha vida havia se tornado. Ela implorava para que eu voltasse, dizia que poderíamos superar aquilo juntos, que nosso filho precisava de mim. Mas eu não queria ouvir nada disso. Depois de alguns dias, percebi que precisava contar a alguém da família. Segurar essa dor sozinho estava me consumindo. Decidi ligar para minha irmã, alguém com quem sempre tive uma relação próxima. Quando contei a ela, a reação foi explosiva. Ela ficou furiosa, não apenas com minha esposa, mas também comigo por ter guardado isso por tanto tempo. Como ela pôde fazer isso com você? Ela exclamou, indignada. Você merece coisa melhor. E quanto a esse garoto, o que você vai fazer? Vai continuar sendo pai dele? Essa era outra pergunta para a qual eu não tinha resposta. Por um lado, sabia que ele não tinha culpa de nada. Mas, por outro, como poderia continuar em uma relação onde tudo me lembrava da traição? Minha irmã, no entanto, não guardou segredo. Ela contou a meus pais e a outros familiares, e a notícia se espalhou rapidamente. Antes que eu percebesse, todos estavam comentando sobre a situação. Alguns ficaram do meu lado, enquanto outros sugeriram que eu deveria reconsiderar. Ele é apenas uma criança, disseram alguns. Você o criou como seu filho. Isso não importa mais. Mas outros foram mais duros. Ela é uma mentirosa. Você não deve nada a ela ou a esse garoto. Foi um turbilhão de opiniões e julgamentos. Mas, no final das contas, ninguém poderia decidir por mim. Essa era uma escolha que eu teria que fazer sozinho. Não demorou muito para que a família da minha esposa também ficasse sabendo. Seus pais ficaram tão chocados quanto eu, especialmente porque sempre me elogiaram como genro e pai. Eles me ligaram para se desculpar pelo que a filha deles havia feito e disseram que, se eu quisesse me divorciar, entenderiam completamente. No entanto, nem todos na família dela foram compreensivos. Sua irmã, em particular, começou a me criticar, dizendo que eu estava sendo cruel por querer abandonar meu filho e destruir a família. Segundo ela, eu deveria ser grato por ter tido a chance de criar uma criança tão maravilhosa e parar de agir como se o DNA fosse a única coisa que importava. Essa conversa foi o estupim para mais uma explosão. Disse a ela que, enquanto eu estava investindo tudo naquela família, sua irmã estava me enganando. Não só mentiu sobre a traição, mas permitiu que eu acreditasse em uma mentira por anos. Ela não tinha direito de me julgar por querer sair dessa situação. A discussão acabou de forma feia, com ela me chamando de fraco e patético, alguém incapaz de lidar com as responsabilidades de ser pai. Depois disso, decidi cortar qualquer comunicação com ela e com o restante da família da minha esposa. Ao mesmo tempo, comecei a pensar em meu filho, ou melhor, no garoto que eu tinha criado como meu filho. Ele não sabia de nada disso. Para ele, eu era o único pai que ele conhecia. A ideia de abandonar alguém tão inocente me enchia de culpa, mas a dor da traição ainda era maior. Minha esposa continuava tentando entrar em contato. Cada mensagem dela parecia mais desesperada que a anterior. Ela dizia que estava arrependida, que nunca quis me machucar, que ainda me amava e que poderíamos superar aquilo. Mas eu não conseguia ver como. A cada dia que passava, a ideia do divórcio parecia mais inevitável. Não era apenas sobre a traição. Era sobre a quebra de confiança, sobre como ela tomou decisões que impactaram minha vida sem me dar a chance de escolher. Decidi abrir o jogo com mais amigos e familiares, compartilhando o que tinha acontecido. Não porque queria humilhar minha esposa, mas porque precisava de apoio. No entanto, isso teve consequências inesperadas. Algumas pessoas começaram a criticar minha decisão de expor a situação, dizendo que isso só tornava as coisas mais difíceis para nosso filho. Outros ficaram do meu lado, argumentando que eu tinha o direito de contar minha história. A repercussão atingiu até mesmo o ambiente de trabalho dela. Colegas começaram a tratá-la de forma diferente, e isso acabou gerando mais tensão. Ela me culpou por tornar sua vida ainda mais difícil, mas, naquele momento, eu não me importava mais. Com o passar das semanas, percebi que não podia tomar decisões impulsivas. Comecei a consultar um terapeuta para tentar organizar meus pensamentos. Durante as sessões, enfrentei questões difíceis sobre minha raiva, minha dor e até mesmo sobre o que significava ser pai. Meu terapeuta perguntou: se você pudesse apagar o fato de que ele não é biologicamente seu, como você se sentiria em relação a ele? Essa pergunta me atingiu em cheio. Eu não tinha uma resposta fácil. Por um lado, ele era meu filho em todos os aspectos que importavam, exceto no DNA. Por outro, toda vez que eu olhava para ele, sentia a sombra da traição pairando sobre nós. O tempo passou e, com ele, as emoções se acalmaram, mas não a dor. Eu ainda estava tentando colocar as peças de tudo o que aconteceu nos últimos meses. Cada conversa, cada troca de mensagens, cada situação me parecia uma batalha interna entre o que eu sabia ser a coisa certa a fazer e o que meu coração, ferido, ainda clamava para que eu fizesse. A verdade era que a raiva já havia dado lugar à reflexão. Eu não estava mais apenas bravo com minha esposa. Agora, eu me questionava o tempo todo se havia agido corretamente. Havia dias em que eu me sentia como se estivesse vivendo em um pesadelo. Não conseguia mais confiar em ninguém ao meu redor. Cada abraço de meu filho parecia um lembrete de que eu o amava profundamente, mas também de que minha realidade era uma mentira. Por mais que ele fosse a pessoa mais importante da minha vida, a traição de minha esposa pairava sobre mim como uma sombra interminável. O que era real? O que era verdade? O que deveria fazer com relação a essa criança que eu criará como meu filho? Durante esse tempo de introspecção, tomei uma decisão. Iria procurar ajuda profissional para tentar resolver minhas emoções. Eu sabia que o processo de lidar com a traição era doloroso, mas o que eu não esperava era o quanto isso afetaria minha identidade e minha própria visão de paternidade.
Eu me via dividido entre o amor que sentia por aquele garoto e o desejo de preservação emocional. Isso era certo? Era justo com ele? E, mais importante ainda, eu deveria continuar sendo pai dele quando, na realidade, ele não era meu? Com o passar dos dias, comecei a perceber que estava vivendo em um estado de negação sobre muitas coisas. A princípio, a ideia de ir embora, de simplesmente desaparecer da vida deles, parecia ser a solução mais simples. Eu estava convencido de que isso me pouparia da dor de enfrentar a situação diariamente. Eu poderia recomeçar e deixar para trás tudo o que acontecerá. Mas, à medida que o tempo passava, fui percebendo que essa não era a resposta. Eu não podia abandonar meu filho. Ele já havia se tornado uma parte tão fundamental de mim que não conseguia simplesmente apagá-lo da minha vida. Isso significaria abdicar de tudo o que eu havia feito por ele, todos os momentos em que fui pai dele e todos os sacrifícios que fiz. Embora soubesse que ele não era meu biologicamente, algo em meu coração se recusava a vê-lo como outro filho que não fosse meu. O que eu percebia com clareza era que eu era o único pai que ele conhecia. Ele me via como seu herói, o homem que o amava, o homem que o ensinou a andar de bicicleta, que o ajudou com os deveres de casa, que o abraçou nas noites de tempestade. Como eu poderia virar as costas para isso? Como poderia jogar fora todo o amor que ele e eu construímos? Mas, ao mesmo tempo, a dor de ser enganado pela mulher que eu amava era devastadora. Como poderia olhar para ela e não lembrar das mentiras que ela contou? Ela me traiu de uma forma irreparável, e o pior de tudo era que eu ainda amava aquela mulher, por mais difícil que fosse admitir. Eu me sentia preso em um labirinto de emoções conflitantes. Amor, raiva, lealdade, dor, perda. Como uma pessoa pode lidar com tantas sensações ao mesmo tempo e ainda tomar decisões sensatas? Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de curar minha alma, mas isso parecia um caminho sem fim. Passei semanas pensando sobre o que fazer. As perguntas continuavam a rondar minha mente. Deveria eu continuar casado com minha esposa, sabendo o que ela fez, e continuar a criar o filho que não era meu? Deveria sair de casa e tentar reconstruir minha vida sem ele? Sem ela? Eu estava tão dividido, tão perdido, que não sabia o que seria o certo para mim ou para ele. O que seria o melhor para todos? O sentimento de traição era profundo, mas meu instinto paternal me dizia que eu tinha que estar presente na vida do meu filho, não importando o que o teste de paternidade mostrava. Ele me amava, ele confiava em mim, e isso significava algo. O dilema estava em entender que, apesar do amor que eu sentia por ele, nada mais seria o mesmo. Eu não podia negar que, após descobrir a verdade, minha relação com minha esposa e meu filho estava permanentemente alterada. Mas, como seria seguir em frente? Numa noite, após mais uma conversa difícil com minha esposa, ela continuava insistindo em que nosso relacionamento poderia ser consertado, que ela nunca quis que tudo isso acontecesse. Tomei uma decisão. Decidi que, apesar de toda a dor, não podia abandonar meu filho. Ele precisava de mim e eu precisava de uma resolução, não mais de dúvidas e tormentos. O mais importante agora era encontrar um caminho que me permitisse continuar a ser o pai dele, mesmo que o casamento estivesse irreparavelmente danificado. Não seria fácil, mas era o que parecia certo, considerando tudo o que já vivenciamos. Eu sabia que o caminho à frente não seria simples. O divórcio estava sendo discutido entre nós, mas mesmo com tudo o que aconteceu, a ideia de cortar os laços com aquele garoto me parecia insuportável. Não, eu não queria mais ser casado com minha esposa, mas ainda queria ser pai daquele garoto que cresceu ao meu lado. Eu não podia simplesmente virar as costas para ele e fingir que nada aconteceu. É claro que a decisão de continuar com o divórcio e manter o vínculo com meu filho seria complicada. Isso significaria enfrentar meses, ou até anos, de processos legais, discussões e, provavelmente, mais dor. Mas, de alguma forma, parecia que isso era o que eu precisava fazer. Eu tinha que encontrar uma maneira de seguir em frente com minha vida, sem abandonar meu filho, mas também sem me submeter ao sofrimento eterno que seria continuar com minha esposa. E assim, entre a dor da traição e o amor incondicional por um filho que não era meu, comecei a caminhar em direção a um novo capítulo, com muitas perguntas sem respostas e um futuro incerto. Não sabia como as coisas terminariam, mas agora estava mais certo do que nunca de que meu amor por ele não dependeria de seu DNA. Ele era meu filho, e eu não podia simplesmente deixá-lo para trás. Decidi que, independentemente das dificuldades, o mais importante para mim era seguir com minha vida de uma maneira que fosse fiel ao que eu acreditava ser o certo. A dor da traição, embora ainda pungente, passou a ser algo que eu poderia eventualmente superar. Mas a relação com meu filho, essa criança que me olhava com olhos cheios de confiança, merecia a minha atenção e meu esforço. Decidi que o melhor caminho seria cortar os laços com minha esposa e focar no que realmente importava. Ser um pai presente e não deixar que o passado sombrio definisse o futuro. No entanto, a reação de todos ao meu redor foi dividida. Alguns amigos e familiares, que haviam sido mais próximos de minha esposa, estavam do lado dela. Eles não conseguiam entender como eu poderia simplesmente abandoná-la, após tudo o que ela alegara ter feito para proteger nossa família. Para eles, a traição parecia ser algo que poderia ser perdoado, uma falha que ela havia cometido mas que não deveria definir nosso futuro. Eles me acusaram de não tentar salvar o que era de bom na nossa relação, e me disseram que deveria reconsiderar meu desejo de seguir com o divórcio. Por outro lado, muitos dos meus amigos mais próximos, que sempre viram o valor do que eu estava construindo com minha esposa e filho, estavam ao meu lado. Eles compreendiam a dor de ter sido traído e apoiavam minha decisão de proteger minha saúde emocional. Alguns me lembraram que a confiança é a base de qualquer relacionamento, e que, quando ela é quebrada, não há muito espaço para a reconstrução. Para eles, a traição de minha esposa foi um ponto de ruptura irreversível. Mas a maior pressão veio da minha esposa e da família dela. Ela não entendia como eu poderia simplesmente ir embora.
Ela queria que eu esquecesse a traição, que colocássemos nosso amor acima de tudo, inclusive do teste de paternidade. A ideia de perder minha presença na vida dela e do nosso filho a devastou. Ela me acusou de ser fraco, de não entender o que ela fez para manter nossa família intacta e de ser egoísta por destruir tudo o que havíamos construído em 6 anos. Em um dos meus últimos encontros com ela antes de formalizar a separação, as palavras dela foram duras. Ela disse que eu estava destruindo nossa família e que, ao fazer isso, estava jogando fora anos de sacrifício e amor. Em um momento de desespero, ela me implorou: por que você não pode simplesmente ignorar o que aconteceu? O que importa é o que fizemos juntos, é o que você é para mim. Nosso filho, você é o pai dele. Não permita que um erro do passado destrua tudo o que temos agora. Eu olhei para ela, sentindo uma mistura de dor e incredulidade. Eu sabia que ela ainda me amava, mas também sabia que a confiança que existia entre nós havia se perdido para sempre. Não era só a traição. Era a mentira, a omissão, a tentativa de esconder algo tão devastador. Eu não sabia se conseguiria olhar para ela da mesma forma nunca mais. E, mais importante, eu não sabia como continuar sendo o marido dela, depois de tudo o que soubera. Foi ali, diante daquela conversa, que tomei a decisão final. O divórcio era inevitável. Eu não conseguia mais ser o marido dela. Eu não podia mais viver com a sensação de que minha vida estava sendo controlada por uma mentira. Mas, ao mesmo tempo, minha relação com meu filho não mudaria. Eu tomaria a responsabilidade de ser o pai dele, não importa o que o teste de paternidade revelasse. O divórcio foi um processo doloroso. Além do desgosto emocional, enfrentamos disputas legais complicadas. A guarda compartilhada foi acordada, mas as questões envolvendo o futuro de meu filho não foram simples. Ele, de certa forma, também sentiu a tensão de todo o processo. Embora fosse muito pequeno para entender o que estava acontecendo, as mudanças em sua rotina foram notáveis. Minha esposa ficou devastada com o fim do casamento. Ela parecia realmente arrependida, mas eu sabia que isso não faria a diferença. As mentiras e as omissões criaram uma barreira que não seria fácil de atravessar. O que me causava mais dor era ver como ela se culpava por tudo, como se fosse a única responsável por nossa separação. E, embora eu também fosse culpado por não ter percebido antes as falhas na nossa relação, eu sabia que as mentiras que ela contou tinham sido o golpe fatal. A família dela foi outra questão complicada. A irmã de minha esposa continuou me atacando, acusando-me de ter humilhado sua irmã ao expor tudo publicamente. Ela dizia que, em vez de tentar salvar a família, eu estava destruindo tudo. No entanto, outros membros da família dela ficaram do meu lado, reconhecendo a injustiça da traição e me apoiando na minha decisão. O que ficou claro para mim, nesse meio tempo, é que a verdade pode ser dolorosa, mas esconder a verdade é ainda mais devastador. Com o tempo, comecei a perceber que minha decisão de permanecer ao lado de meu filho era a mais acertada. Claro, ainda havia o peso da traição e a dor de ver como minha vida havia mudado. Mas ver aquele garoto olhar para mim com tanto carinho e confiança me dava forças para continuar. Eu sabia que ele não tinha culpa de nada e que ele merecia o melhor de mim, independentemente de tudo o que havia acontecido. Porém, as feridas emocionais ainda estavam lá. Às vezes, eu acordava no meio da noite, pensando na minha esposa e em tudo o que poderia ter sido, mas que se perdeu por conta das mentiras. Eu me sentia exausto, como se estivesse carregando um fardo invisível que nunca iria embora. E, mesmo tentando seguir em frente, a sensação de que minha vida jamais seria a mesma nunca se dissipou. Agora, ao olhar para tudo o que vivi, me pergunto se fui o idiota da história. Talvez tivesse agido com mais cautela, talvez devesse ter tentado salvar meu casamento e não ter exposto a verdade tão rapidamente. Mas, por outro lado, a traição foi algo que me destruiu por dentro. E talvez a maior lição que aprendi nessa jornada seja que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre a melhor opção. Eu não queria mais viver em um mundo de mentiras. Eu gostaria de saber se, ao seguir o que eu acreditava ser a coisa certa, mesmo com toda a dor envolvida, agi de forma egoísta ao expor minha esposa e destruir nossa família, ou se, ao contrário, a minha decisão foi justificada. Considerando tudo o que aconteceu, vocês acham que eu fui o idiota ao escolher a verdade, por consequência, destruir a família, ou foi a única opção viável para mim, dadas as circunstâncias? Atualização 1. Após a decisão de me divorciar e continuar a vida ao lado do meu filho, algumas coisas aconteceram que me fizeram questionar mais uma vez se eu tomei a decisão certa. Como já mencionei, minha esposa continuou me implorando para voltar, insistindo que tudo o que aconteceu foi um erro do passado e que, com o tempo, poderíamos reconstruir nossa família. No entanto, minha decisão de seguir em frente foi mais firme do que nunca, e eu sabia que, apesar do amor que ainda sentia por ela, eu não podia voltar atrás. Nos primeiros dias após o divórcio, minha esposa parecia estar em uma espiral de culpa e arrependimento. Ela me enviou inúmeras mensagens, algumas em que ela expressava a dor pela nossa separação, outras tentando justificar suas ações, tentando me convencer de que, na verdade, eu deveria ter ficado ao lado dela. O que mais me irritou foi o fato de ela tentar virar o jogo, dizendo que, ao me separar, eu estava sendo egoísta, e que nosso filho precisaria da figura de ambos os pais. Embora eu soubesse que ela estava com medo do futuro, também sabia que meu relacionamento com ela estava irremediavelmente quebrado. O que realmente me deixou surpreso foi a reação da família dela. Alguns continuaram me apoiando, pois acreditavam que a traição foi um erro que não deveria ter sido escondido, enquanto outros se voltaram contra mim completamente. A irmã de minha esposa, como mencionei antes, continuava insistindo que eu havia agido de forma cruel, expondo a verdade de maneira pública e arruinando a vida de todos. Ela me acusava de ser insensível, dizendo que a traição não precisava ser revelada dessa forma e que, ao fazer isso, eu havia destruído a vida de todos.
Mas o mais difícil foi lidar com a reação do meu filho. Eu sabia que, em algum momento, ele teria que entender a razão pela qual não estávamos mais juntos. Ele não sabia ainda o que tinha acontecido entre eu e sua mãe, mas o divórcio deixou claro para ele que as coisas não eram como antes. Ele estava triste, mas eu tentei ser o mais transparente possível com ele. De alguma forma, ele entendia que, apesar de tudo, eu continuava sendo seu pai, e isso me dava forças para seguir em frente. Ainda assim, o divórcio não foi fácil. Eu sentia como se estivesse perdendo mais do que uma esposa. Estava perdendo o sentido de uma vida que construímos juntos, e ao mesmo tempo, o medo de ser rejeitado por meu filho estava me atormentando. Em momentos de solidão, me questionava se havia feito o certo ou se estava apenas agindo por impulso, guiado pela raiva e pela dor da traição. O silêncio de minha esposa e o vazio de nossas conversas eram opressores, e eu não conseguia afastar a ideia de que, talvez, nossa história não tivesse que acabar dessa forma. Porém, no final das contas, o que me dava paz era saber que eu havia dado o melhor de mim como pai. Eu estava presente para meu filho, ainda que o caminho à frente fosse difícil e repleto de desafios. O que me fazia seguir em frente era a certeza de que, ao final, ele iria crescer e entender o que aconteceu, e que a minha sinceridade e compromisso com ele nunca iriam mudar. Atualização 2. Após o divórcio e a separação definitiva de minha esposa, a realidade da minha vida mudou completamente. O começo foi difícil, mas com o tempo comecei a perceber que, apesar das dificuldades, eu estava encontrando uma forma de recomeçar. Não era um recomeço simples, nem algo que eu desejava. Eu estava, de alguma forma, forçado a lidar com a dor e a saudade do que foi perdido, mas também estava encontrando uma nova maneira de ser feliz. Minha vida social mudou drasticamente. Alguns amigos e familiares se afastaram, talvez por não entenderem a profundidade da minha decisão ou porque sentiram que eu deveria ter perdoado a minha esposa e tentado salvar nosso casamento. Outros, porém, me apoiaram incondicionalmente, me lembrando de que a minha felicidade e bem-estar eram igualmente importantes. Isso me deu forças para continuar a seguir em frente. Mas o maior desafio não estava na reação dos outros. O maior desafio era lidar comigo mesmo. Eu estava constantemente me perguntando se estava fazendo o suficiente, se realmente estava sendo o pai que meu filho precisava, se eu estava agindo da maneira mais saudável para todos os envolvidos. A convivência com meu filho foi o que me manteve motivado. Eu estava presente, tentando não ser apenas um pai, mas um exemplo para ele de como lidar com as dificuldades da vida. Cada abraço, cada conversa, cada momento em que ele sorriu para mim, me fez perceber que eu não estava fazendo tudo errado. O tempo que passamos juntos, as experiências que compartilhamos, eram o que realmente importava. Contudo, a dor emocional continuava a me consumir. Era difícil entender que minha vida tinha mudado para sempre e que o futuro seria muito diferente do que eu imaginara. Havia momentos em que sentia um vazio imenso, como se estivesse tentando encontrar algo que me faltava. Eu ainda sentia a perda de minha esposa, não apenas como parceira, mas também como a mãe de meu filho. Eu sabia que a vida seguiria em frente, mas em um ritmo muito mais lento do que eu desejava. Além disso, o peso da traição não se dissipava facilmente. O fato de ela ter me escondido a verdade por tanto tempo, e de eu ter descoberto de forma tão abrupta, ainda me machucava. Algumas noites, quando o silêncio era profundo e a casa parecia vazia, eu me pegava refletindo sobre o que poderia ter feito de diferente. Porém, ao mesmo tempo, sabia que a decisão de me separar foi a única possível diante de tudo o que aconteceu. Agora, enquanto continuo a reconstruir minha vida, estou começando a aceitar que a verdadeira cura só virá com o tempo. A dor da traição pode ter me destruído temporariamente, mas a paternidade e o amor por meu filho são o que me impulsionam a seguir em frente. Não importa o que o futuro traga, sei que, ao final, fiz o que podia para dar a ele o melhor que eu tenho. E, mais importante, estou aprendendo a curar minhas próprias feridas, para que, um dia, eu possa olhar para trás e ter certeza de que tomei as melhores decisões para todos os envolvidos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!